Hoje é dia 30 de março de 2026. Desculpem a demora um pouquinho, gente. Estava checando aqui um material. Reinaldo Azevedo deu um furo interessante na sexta-feira lá na Band News. Vamos trazer para vocês. Depois eu quero fazer os comentários. Quero falar também sobre o Paulo Vieira lá na Globo, ironizando o PowerPoint da Globo. Vamos lá. Bora. Como vocês viram, isso é uma revelação aqui. Eu não vi em lugar nenhum. Fui pesquisar. Como vocês viram, o Luiz Fux tentou sair em socorro do André Mendonça e dizer assim: já houve prorrogação de CPMI pelo Supremo. E, portanto, o que o André Mendonça fez é aceitável. O próprio André Mendonça, justiça se lhe faça, foi honesto intelectualmente, disse: não, eu estou fazendo algo inédito. Inédito e errado, mas tá. Mas o Fux falou: não, inclusive o ministro não citou o Gilmar, mas era o Gilmar Mendes tinha sido o relator. Uhum. E o que é que tinha acontecido mesmo? Eu lembro. A CPMI das fake news, prorrogou a sua vigência, Vólio Bene, Arthur, prorrogou a sua vigência, e um deputado recorreu ao Supremo para que o Supremo dissesse: não é para prorrogar. E o relator do mandado de segurança foi o Gilmar Mendes. Aí o Gilmar Mendes disse: não, eu não vou me meter, porque prorrogação de CPI não tem nada a ver com o Supremo. Não tem nada a ver com o Supremo. Que foi rigorosamente o que falaram ontem. Só que o Fux tentou inverter o negócio. Mas à medida que o Supremo... Não, o Supremo disse: eu não tenho que me meter nisso. Eu não tenho que me meter nisso. Sabe, Vólio Bene? Sabe, Arthur, quem foi que apelou ao Gilmar? Apelou ao Supremo, o Gilmar foi sorteado, para interromper a prorrogação? Quem? Eduardo Bolsonaro. Veja você. Eduardo Bolsonaro não queria a prorrogação e foi ao Supremo para pedir para o Supremo interromper. E o Supremo disse: não tenho nada com isso. E prorrogação é lá que se decide. Não aqui. Assim como ontem disse o Supremo, por 8-2, prorrogação é lá que se decide. E o Fux, tadinho, errou. A assessoria fez porcaria e o induziu a erro. Entenderam a natureza das coisas? Essa é a natureza das coisas. O Supremo apenas aplicou a jurisprudência. E até o André Mendonça admitiu que ele estava fazendo algo único. E errado. E contra a jurisprudência. É isso aí. Contra a Constituição também. É isso aí. O Reinaldo traz uma informação nova, tá, para a questão da CPMI do INSS, que mostra muito daquilo que a gente vem falando aqui nas nossas lives, né? O Kiko Nogueira escreveu sobre isso no DCM. A impressão que dá é que os filhos do Bolsonaro querem ele morto ou preso. O Eduardo foi agora no CEPAC, e pode causar uma nova reversão na situação do Bolsonaro, mas claramente os bolsonaros estão manipulando o processo todo. E uma coisa que me faz pensar nessa informação que o Reinaldo traz agora, do Eduardo efetivamente ir para o Supremo Tribunal Federal, reverter a prorrogação da CPMI que o André Mendonça tinha colocado ali para os ministros. Uma coisa me faz pensar muito. Será que não queriam prorrogar a CPMI porque chegaria no Centrão? Chegaria no Bolsomaster? Chegaria em gente que eles não querem ver
em escândalo no meio das eleições? Eu acho que perguntar não ofende, né, gente? Eu acho que isso não ofende. E eu queria trazer a informação, eu não vou mostrar a imagem, porque eu quero evitar problemas de mostrar Globo, mas a informação não, a minha análise é... Achei legal que as pessoas deram risada na rede social. Ah, o Paulo Vieira foi lá no Domingão do Hulk e disse que... Ah, eu não sei fazer PowerPoint porque eu trabalho na Globo. Vai lá e faz uma piadinha. Claramente ali incitando um pouco. O domingo é uma programação muito curiosa na Globo, né? Tem desde os programas mais de entretenimento dando sinais ali até o Fantástico, às vezes, que é a cena com o público progressista. Quando não faz denúncia para agradar os patrões, eles dão acenos assim à esquerda. Legal que o Paulo Vieira fez piada. Agora, o cara que tá no palco com ele, que é o Luciano Huck, tinha como anunciante o Will Bank. O Paulo Vieira vai fazer piada com o Luciano Huck e o Will Bank? O Paulo Vieira vai poder falar tudo o que ele realmente pensa a respeito desse escândalo do Master? Não vai poder, né, gente? Não vai poder, né? Estando uma vez na Rede Globo de televisão, estando uma vez dentro daquele espaço, que já recebeu patrocínio do Banco Master no evento do Valor Econômico em Nova York, eles não estão tão interessados assim na verdade, né, gente? Eles estão mais interessados em uma versão dos fatos que agrade o cenário político. Eu falei para um amigo ontem à noite, o escândalo do Master, ele é como se fosse um buffet, né? Você escolhe o corte da carne, você escolhe os acompanhamentos, você faz um escândalo de acordo com as suas necessidades. É isso que está sendo construído para o cenário eleitoral. E isso é perigosíssimo para o presidente Lula. Isso é perigosíssimo, presidente Lula. O presidente Lula fica totalmente exposto com essas questões. Mas você vê até pela informação que o Reinaldo levanta que eles mesmos estão totalmente estabanados. Eles mesmos não sabem exatamente o que fazer. Eles mesmos passam nervoso com essa situação toda. Não é algo simples, não é algo tranquilo. E a gente vai falar sobre isso essa semana, vai ter uma entrevista com o Mauro Matosinho na quarta, o fim da CPMI do INSS. Mas vai ser um ano bastante conturbado, tá? Vai ser um ano bastante conturbado. O Selmo Melo mandou aqui. O que ele falou já foi ensaiado. Tudo na Globo tem um script e tem um fim determinado. Claro que foi ensaiado. Foi ensaiado porque foi uma vergonha nacional, né, gente? Eu gravei cortes lá no Meteoro que viralizaram porque, assim, esse negócio do PowerPoint foi uma palhaçada completa. A impressão que dá que foi uma manipulação do debate do Collor e Lula versão Furreca 2026. Eles estão pensando o quê? Que o público deles é otário? Alguns são, de fato. Tem muita gente que cai nas manipulações da Globo. Tem muita gente que é ingênua. Mas assim, a Globo comunica com com grande parte do Brasil. E grande parte do Brasil sabe do que eles fizeram no verão passado. Sabem dos candidatos que eles apoiam. Tanto que os artistas, frequentemente, sabotam os planos dos marinhos dentro da Globo. Não sabotam a ponto de deixarem de receber os seus rendimentos. Isso é verdade. É uma rebelião domesticada, digamos assim. Mas eles seguem o script, claro. E eles seguem o script do seguinte: a Globo, mais do que uma eleição, a Globo é muito ciosa da reputação dela, dos negócios dela. Ela sabe, por exemplo, que se investigar realmente o caso do Banco Master, e eu repito uma coisa, tá? É uma dica até para os amigos progressistas. Critiquei a Malu Gaspar, mantenham as críticas que eu tenho, não ataquem a pessoa da Malu Gaspar, tá? Ela segue ordens ali dentro. Existe um direcionamento, que todas as publicações têm de direcionamento, mas existe um objetivo muito concreto ali para o que ela fez na apuração ao longo do Banco Master. Então não tenho nada pessoalmente contra a pessoa da Malu Gaspar. A crítica que eu faço aqui é editorial. A crítica que eu falo aqui é de viés. Em benefício não só do campo da esquerda, mas em benefício da informação. Nós precisamos entender como o Reinaldo traz essa novidade,
quem que está no centro dessas articulações? Quem que está manipulando o judiciário? Quem que está provocando o Supremo Tribunal Federal? E é inusitado que o Gilmar Mendes tenha atendido, conforme essa informação for apurada, que ele tenha atendido uma reivindicação do Eduardo Bolsonaro. Isso é uma informação muito curiosa. Muito curioso como os bolsonaros estão aí nessa toada, tentando alterar o curso dos eventos. A gente precisa entender direito. É como uma partida de futebol, gente. Eu estou tentando entender a jogada deles. E a jogada deles não vai ser limpa, vai ser uma jogada suja. Eles vão jogar baixo. Eles vão rebaixar o game. Vai ser um negócio complicado para o nosso campo. A gente precisa estar esperto com isso. Fake news vai ser mato. Fake news é o arroz com feijão deles. Mas eles vão fazer outras coisas além disso. Eles vão tentar deteriorar todas as instituições. Tem uma reportagem do final de semana também. Aliás, eu acho que vou ler essa matéria. Eu tinha selecionado outra. Mas vou trazer. Tem indício de vazamento, tá? De vazamento da Polícia Federal. Reportagem da Natália Portinari e do Fábio Serapião. De ontem, aliás. Então, tem muita coisa a ser esclarecida. O Nassif já tinha levantado essa bola antes do UOL. Que está rolando dentro da Polícia Federal guerra de facções. Grupos que são abertamente bolsonaristas e o viés da institucionalidade que a gente tem na pessoa do doutor Andrei Passos Rodrigues. Tem uma briga em cima disso. Tem uma briga em cima dos vazamentos. Tem uma briga em torno de todas essas questões. O Banco Master não é uma coisa simples. É um escândalo que relou em muitas pessoas, porque é o que eu estava explicando, inclusive, para outros amigos. Esse é um típico escândalo de lobby. É o lobby da banqueirada, e esse Daniel Vorcaro foi colocado para conversar com todo mundo. E chegou a ter uma reunião com o Lula. Ninguém nega isso. A questão é que o Lula não se envolveu em falcatrua nenhuma nesse caso. Mas querem tentar envolver o presidente da República. Porque essas pessoas querem ver a República abaixo. Eles querem ver a nossa democracia no lixo. É isso que está sendo desenvolvido aqui. É um escândalo tipo buffet, porque é para prejudicar nós progressistas, nós da esquerda. Não é um escândalo para revelar uma grande verdade. Não. Eles não estão interessados nisso. Eles não estão interessados na verdade. Vera, beijão, minha querida. Bom dia, Rudi. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Não esqueçam das contribuições, gente. Estamos zerados até o momento. Então, meus caros, minhas caras, tá começando abril. Agora começa a rodar o reloginho das eleições. Estão acontecendo também, eu recebi informações de alguns amigos, aliás, eu quero entrevistar muito ele, está tendo traições dentro do MBL. O Partido Missão vai colocar muita questão, e o MBL a gente cobre muito bem aqui, inclusive eles nos atacaram quando formalizaram o partido. Mas vai ter muita água para correr embaixo dessa ponte. Ronaldo Caiado agora parece que foi oficializado candidato pelo PSD, para tristeza completa de Eduardo Leite. Está na home do UOL essa notícia. E aos poucos, tal como um jogo de xadrez, a gente vai vendo as peças se colocando. Vocês não tenham dúvida que a extrema-direita quer fazer um checkmate no Lula. E a gente não pode deixar isso acontecer. Nós temos que começar a prever as jogadas deles. Eu gosto muito dessa metáfora do xadrez, lembrando um pouquinho. Aliás, queria muito voltar a conversar com ele. Professor João César de Castro Rocha, vou ver se dou uma ligada para ele hoje. Por isso, ajudem a fechar aqui as nossas metas no prazo de 2 horas. Mas é muito importante que a gente entenda as próximas jogadas deles. A gente precisa aprender a ser mais preditivo nessa eleição e menos reativo. Tá? O MBL vai brigar com os bolsonaros? Duvido. Não, tá tendo briga interna no MBL. Tá tendo mais expurgos. Talvez mais informações se tornem públicas nos próximos dias. Eu tô tentando conversar com algumas pessoas.
Inclusive, tô dando esse recado aqui porque eu quero que uma pessoa específica fale comigo. E tô sabendo já de algumas traições que estão rolando. Tem que tomar um pouco de cuidado com o MBL, porque eles estão doidos para ter holofote também. Mas a gente tem que contar a verdade sobre esses grupos de extrema-direita. A gente precisa entender que eles jogam um xadrez. É o que falaram aqui. O MBL vai brigar com os Bolsonaro? Não, não vai. Claro que não vai. Eles vão cometer o mesmo erro 2 vezes. Em 2022 eles brigaram. E aí eles perderam voto. E aí depois teve a cassação do Mamãe Falei. E aí o negócio pegou. Então, agora é jogo de xadrez, gente. Agora é pensar estrategicamente, entender que esse espaço aqui do Folha Notícias Manhã é um espaço que precisa do seu financiamento. E eu entendo que tem muitas pessoas que visitam aqui as nossas lives de manhã e já contribuíram com o canal. Então, chamem outras pessoas. Aumentem organicamente o nosso público. Eu estou muito orgulhoso do canal. A gente está caminhando neste mês para mais de 2 milhões. Deixa eu ver até o dado aqui atualizado, que é bem interessante, mas eu estou muito, muito orgulhoso aqui do canal, gente. A gente está indo no caminho certo, traçando as principais estratégicas, tendo responsabilidade aqui dos nossos furos, nas nossas reportagens, duvidando de tudo sempre, claro. Mas é muito importante que a gente traga essas informações para vocês. A gente está com 2 milhões e 100 mil neste mês. Então é importantíssimo. Se cada um fizer como a Vera Gláucia, mandar R$1 para nós, já melhora a nossa situação, já deixa a gente aqui diretamente conectado com o que realmente interessa, torcendo sempre pela briga dentro da extrema-direita, mas entendendo as manobras deles, tá, gente? Essa notícia que o Reinaldo Azevedo está trazendo é muito grave, do Eduardo Bolsonaro tentando influenciar a CPMI. Tá, isso não é pouca coisa, isso não é dar de barato, não, que é tranquilo. Não é uma coisa simples. Nós estamos vendo eles calculando os movimentos deles. Tá? E isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso é muito importante para a gente ficar de olho. O Eduardo Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, sem botar o pé no Brasil, está tentando interferir nas decisões. Através de representantes, através de tudo mais. Tem seu Paulo Figueiredo que está quietinho também. Esses caras, eles fizeram um ataque à soberania brasileira no ano passado. Atacaram a pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Tá? Não é pouca coisa o que está acontecendo, gente. Não é pouca coisa. A gente tem que se preparar, vão ser meses turbulentos para as eleições, como eu falei. Agora a gente tem que considerar que agora é abril. Agora começa a contagem regressiva. Sempre falei para vocês aqui do mês, do ano, do terceiro governo Lula. Agora nós temos que brigar para ter o 4º governo Lula. Nós temos que brigar para manter a democracia. Nós temos que brigar para que os progressistas tenham juízo nessas eleições. E que façam candidaturas estratégicas. E que façam combate da extrema-direita. Se a gente não fizer o combate à extrema-direita, se a gente se perder em picuinha, nós vamos perder. Eu falo isso sem medo de errar. Nós vamos perder. Nós temos que ter união nesse momento. Não é união para todo mundo ficar amiguinho, tá? Evidentemente que dentro da esquerda tem muitas brigas internas. Tem muitas brigas internas. Mas a questão agora, a gente tem que ser estratégico. As pesquisas não estão boas para o Lula. E não se trata de pessimismo isso. E não se trata de ignorar também algumas questões internas das pesquisas. A mídia com viés, sem dúvida nenhuma, influencia para tentar humanizar um bárbaro que se chama Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro não, Flávio Bolsonaro. Que no final das contas os irmãos são tudo a mesma coisa, né? Até o Carluxo, que acha que é poeta. Então, meus caros, esse é meu editorial de hoje. Estamos com pouquíssimas contribuições. Ontem, agradecer de vocês de coração, estava nos comentários da live. Fechamos a live da Folha Democrata com a querida Lindiane Seno. Vamos contribuir aqui agora com a nossa live. Temos 80 pessoas aqui nos assistindo. O que vocês puderem ajudar, eu agradeço demais. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui.
E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!